Nas 7 cartas às 7 igrejas, Jesus ressuscitado, Todo-Poderoso, revela as coisas negativas e as coisas positivas que estão ocorrendo na igreja. Nós precisamos compreender estes fatos e aplicá-los a nós mesmos, para que possamos corrigir em nós aquilo que é revelado pelo Senhor. Há 2 revelações sobre a morte como disciplina. Nós sabemos que a morte em Gênesis foi uma disciplina por causa da desobediência a Deus. Aqui no Apocalipse, na carta às igrejas, há uma disciplina para os que desobedecem o Espírito. Por isso, o aviso no final de cada carta é que devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Na realidade, o Espírito é o único capaz de iluminar, sondar e revelar o que há em nosso ser interior. Vamos ler 2 passagens sobre a morte na carta, primeiramente, à igreja de Sardes. Diz assim o Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Observemos que a aparência da igreja é de vida. Cantam, oram, pregam, mas a realidade diante de Deus é morte. Qual a igreja que tem discernimento entre a morte e a vida? A vida é a vida de Deus. A morte é a vida da carne. É por isso que Jesus disse que quem perder a sua vida é que vai ganhá-la. Notamos que, ao introduzir a vida da carne na igreja e agirmos por meio dela, o Espírito Santo se afasta. Tudo que o homem pratica tem aparência de vida, mas a realidade é morte. Observamos que a recompensa para a igreja de Sardes é andar de vestes brancas. Para a igreja de Laodiceia, o Espírito revela que eles estão nus. Portanto, a nudez significa a prática daquilo que é segundo a carne. Isso introduz o pecado e a morte. Isto é, a natureza de um coração insensato. Isto que não tem sensibilidade ao Espírito Santo e que não se corrige. Observamos que para a igreja de Laodiceia, Jesus diz que é aquele que repreende e disciplina a todo aquele que ama. Portanto, a morte aqui na carta é uma disciplina espiritual aos que creem, pois os que creem estão destinados para a vida eterna. Mas se andam segundo a carne e introduzem os seus próprios conceitos e pensamentos, receberão uma disciplina. E essa disciplina é a separação do espírito. Terão uma vida completamente carnal e mundana. Vamos ver o que Jesus diz aqui à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, esta é a 2ª revelação que temos a respeito da morte, como disciplina. Veja que no capítulo 2, no versículo 21, Jesus diz assim à igreja de Tiatira: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Arrepender é questão do nosso querer. Se não quisermos, nós não mudamos os nossos pensamentos. Amamos a nossa vida da carne e a conservamos. Então, nós vamos perdê-la. Perder essa vida é morte. Veja que no versículo 22 começa a disciplina. Jesus diz assim à igreja de Tiatira: eis que a próstata cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei seus filhos, versículo 23.
e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Logo, a morte que Jesus se refere é a separação de seu espírito. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Se eu não tenho o Espírito Santo em plenitude, tenho o toque de alguma coisa morta. E este sentimento atingirá a minha alma. Isto provocará tribulação, pois a mente carnal é tribulada. Agora, nós vemos que Jesus, a igreja de Sardes, no versículo 3 do capítulo 3, revela a maneira que temos de recuperarmos esta vida espiritual. Se tivermos nome que vivemos, devemos ter isso em realidade interior. Jesus diz assim à igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Primeira coisa, lembrar. Lembrar de quê? Do que temos recebido e ouvido, guardando-o e arrependendo-se. Lembrar é pensar na palavra, no ensinamento de Jesus, no ensinamento de Deus, no ensinamento do Espírito Santo. Quando lembramos, nós percebemos o nosso erro, então nos arrependemos, voltamos atrás e nos corrigimos. Assim, nós lembramos do que temos recebido e ouvido. O que temos recebido? Recebemos a vida, recebemos o Espírito, ouvimos a palavra. Esta é a maneira de nos defendermos do inimigo e da morte. Mas precisamos perceber que Deus usa estas situações como uma disciplina, como uma repreensão. Assim que sentirmos o toque de uma morte em nossa vida, de um sentimento de morte, de ficarmos deprimidos, oprimidos, em situação de desvantagem espiritual, devemos voltar ao Senhor, lembrar do que temos recebido e ouvido. Esta é a questão das igrejas hoje. Eles não sabem o que eles ouviram, o que eles receberam. É o que eles têm. O que temos em nós mesmos é a vida eterna, é a vida do Espírito. Por isto, precisamos de ler com atenção estas cartas, pedirmos ao Espírito que nos ensine e que nos faça compreender o que Jesus está dizendo. Só teremos uma vida espiritual frutífera se formos vigilantes. Duas coisas Jesus diz que ele faz: sonda mentes e corações, versículo 23 do capítulo 2, e ele vem como ladrão, isto é, aqueles que estão distraídos na sua carne, agindo segundo a carne, não perceberão que Jesus vem para disciplinar. Ele diz assim: não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vir contra significa ele vir não para nos abençoar ou para nos dar um dom espiritual. Ele vem para nos disciplinar. Precisamos aprender, porque muitos pensam que a disciplina na igreja provém do homem, provém de alguém carnal que dirija os trabalhos, a instituição. Como a igreja foi prostituída e recebeu coisas humanas e da carne, as pessoas não têm discernimento, não sabem o que Jesus está fazendo. Jesus é aquele que sonda mentes e corações e vai dar a cada um de nós segundo aquilo que nós praticamos. Se praticamos a carne, nós receberemos a recompensa das coisas da carne. Não vamos escapar. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele deseja que sejamos espirituais. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja no seu coração. E que possamos perceber estas duas revelações sobre a morte como disciplina na igreja. Que o amor de Deus e a paz do Senhor encha o seu coração.